pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo Calabria, o nosso podcast, edição especial do Limonada Summit. Estamos aí nessa semana muito legal com a nossa feira de inovação, empreendedorismo e tecnologia, a primeira feira da Rede Calabria, e a gente está muito feliz com a participação de todo mundo que está aqui junto com a gente, agradecendo aí aos patrocinadores também, todo mundo que tem apoiado o nosso trabalho aqui para fazer isso acontecer. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial aqui, Gustavo Gobo tá aqui com a gente e é uma relação muito legal que a gente já tem, assim, o Gustavo já é um amigo, assim. E Gustavo, eu queria que você se apresentasse pra gente aí, falasse um pouquinho sobre quem você é primeiro, se apresenta pro pessoal que tá nos ouvindo. Muito bem, muito obrigado, Felipe. Um bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Esse convite especial, poder partilhar um pouquinho. Então, eu sou o Gustavo, tenho 38 anos recém-completos, né? Agora é dia 12. Então, um pouco fiz aniversário. Eu sou natural de Garibaldi, né? Então minha família ainda mora por lá, meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas com 13 anos fui para Farroupilha iniciar a caminhada vocacional, como a gente chama assim, né? Entrei no seminário e aí comecei a estudar a caminhada de discernimento também para a vida ou sacerdotal ou vida religiosa. Então, mas em Garibaldi fiz meus estudos iniciais, toda, né, a vivência também na comunidade lá, e depois entrando em Farroupilha no seminário, fiz a caminhada vocacional, e aí fiz a formação há alguns anos por lá, depois aqui em Porto Alegre, e aí também fiz a faculdade de filosofia por aqui, depois a pedagogia. Fiquei irmão, né, fiz os votos religiosos por 6 anos, então fiz uma grande caminhada assim de formação dentro da obra calabriana, então né, muita coisa daquilo que eu tenho enquanto ser humano e né, acredito fui me formando dentro dessa obra, né, desde quando religioso. Então agradeço muito sempre, né, e a minha missão enquanto colaborador hoje ainda é uma retribuição também de tudo isso que eu aprendi. E hoje, atualmente, então, estou aqui como coordenador da pastoral, da Rede Calabria, né, acompanhando o pessoal aqui em Porto Alegre, Farroupilha Encantado, tentando colaborar nessa missão assim de cultivo da espiritualidade, dos valores calabrianos, da formação humana. Então, é um pouco esse é o Gustavo que está aí, mas, sobretudo, né, além dessa dimensão, acho que eu sou um cara sonhador, um cara né, apaixonado pela vida, e que deseja muito que o mundo possa ser um lugar melhor. Então acho que por isso que eu faço o que eu faço e estamos aí. Que bacana, Gustavo, que legal. E hoje, além de coordenador, então, ali da pastoral, você também tá junto como conselheiro, né? E eu acho que o fato da Rede Calabria ter ali dentro do conselho uma pessoa que vem da vida religiosa, estudou bastante para isso, que se preparou e tem uma vida aí dedicada nesse sentido, eu acho que faz muito sentido pro que a rede é e pro que a rede tem a passar para as pessoas, né? Perfeito, perfeito. Isso faz pouco tempo, então, que eu também integrei o conselho junto, com a missão de ter esse olhar no nível um pouco maior, né, para todas as atividades. Então, além dessa missão pastoral, é tentar colaborar nessa dimensão maior de gestão, assim. Então, também o meu desejo é poder levar para dentro do conselho, para toda a rede, fortalecer isso que o pessoal já vem fazendo, né? Essa dimensão do cuidado, né, com cada ser humano, do cuidado com o colaborador, do cuidado da vivência do carisma. Então, acho que é um pouco desse também o meu objetivo e desejo poder colaborar. Que legal. E essa palavra que você falou agora há pouco, do carisma, né? Ela é muito emblemática, assim, ela traz muita coisa com ela. E aí eu queria que você pudesse explicar pro pessoal, às vezes tem gente que não é da rede que tá ouvindo a gente aí, que é super nosso convidado e a gente tá feliz de estar junto. Queria que você explicasse pro pessoal o que é esse carisma calabriano, o que São João Calabria falava e expressava com a vida dele que faz diferença e que mexe com a gente até hoje, assim. Traz pra nós. Perfeito. Acho que vale iniciar dizendo, né, que então, o Padre Calabria, esse sacerdote, né, católico, que iniciou sua trajetória, né, ali em Verona, na Itália, e desde cedo tinha esse grande desejo de uma vivência da plenitude daquilo que é os valores cristãos, né? Então, desde pequeno também, pelo exemplo de sua mãe e de tantas outras pessoas, ele foi aprendendo isso e vivenciando o quanto na essência é importante viver aquilo que de fato Jesus transmitiu, né? Então, quando a gente fala carisma calabriano, é em primeiro lugar tudo aquilo que o próprio Padre Calabria viveu,
né, a experiência dele, o testemunho de vida e aquilo também que ele nos deixou enquanto ensinamento, enquanto escritos, né? Então a gente olha para a vida dele, para o seu exemplo bem concreto e para aquilo que está registrado também na literatura calabriana. E esse carisma é aquela, a gente pode dizer talvez aquela energia, aquele espírito de fundo, né, que nos dá uma direção, que nos dá um propósito, né, que nos aponta o caminho. Então é um conjunto de valores, né, um conjunto de princípios que para nós servem de balizamento, né, de fundamento e ao mesmo tempo de horizonte, né? Uhum. Então o Calabria nunca deixou tudo direitinho numa metodologia assim, vocês façam assim, 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 né? Não diz, nosso fundamento é esse, né? É Jesus, são os valores, é o Evangelho, né? E o nosso horizonte é buscar o reino de Deus, né? E sua justiça, confiando na divina providência. Então ele deixou muito bem esse estamento para nós e esse propósito, assim, esse horizonte. Então acho que a gente continua buscando. E acho que vale destacar também assim, alguns princípios que são bem fundamentais, né? O Padre Calabria entendeu, a partir da experiência de Jesus, que Deus é um pai, é uma mãe, é alguém que nos cuida, né? Nos gerou para nos dar vida plena, para nos oportunizar essa vivência, essa experiência humana, né? De uma forma plena. Então, essa confiança de filhos e filhas, né, é que o Padre Calabria também nos convidava a ter. Por isso, a confiança na divina providência. Né? Mesmo nas dificuldades da vida, nas tempestades no meio do mar, como a gente diz, né, metaforicamente, a gente poder confiar. Bom, Deus está com a gente, né? A gente tem um propósito para nós, tudo aquilo que a gente também está vivendo. A partir disso, dessa confiança em Deus, que é pai, que é mãe, buscar uma vivência de fraternidade, de espírito de família, né? Então, essa capacidade de cooperar, de respeitar o próximo, de olhar como um irmão de verdade, né? Então, acho que é um grande desejo. E é o que a gente busca muito também na formação, dentro da Rede Calabria e na obra calabriana, a gente não se olhar somente como profissionais, né? Mas especialmente como colegas, como colaboradores de uma mesma missão. E assim, né, irmãos e irmãs, humanos, humanas, né, com as nossas limitações e dificuldades também, mas buscar essa capacidade de sensibilidade com o outro, de afeto, de carinho, né, de cooperação. E nessa família que se fortalece, a gente buscar ir ao encontro, né, na direção e cuidado daqueles que mais precisam, né? Talvez eu destacaria esses 3 grandes pontos, assim, essa confiança em Deus que é Pai e Mãe Providente, né, nós todos como irmãos e irmãs, e o caminho ao encontro daqueles que mais precisam, né, os mais pobres, mais empobrecidos. Tem uma frase de São João Calabria que eu gosto muito, que fala que nós somos então aqueles que vão aonde ninguém vai. E eu acredito muito que a Rede Calabria tem muito essa essência, sabe? O fato da gente trabalhar em locais onde existem pessoas que estão sofrendo, que estão em vulnerabilidade e que muitas vezes não são vistas na sociedade, né? E aí, a exemplo de São João Calabria, que se inspira no Evangelho, né? A gente vê esse Cristo que vai até aonde ninguém vai, esse Cristo que vai ao encontro daqueles que precisam. E aí a gente vê da mesma forma São João Calabria fazendo e esse legado vindo para nós hoje, assim. Eu acho isso muito especial, assim, sabe? E falando em providência, que pra mim é uma parte do carisma, assim, que pra mim faz muito sentido e que eu gosto muito também, assim, desse Deus que não só criou o mundo e deixou ele acontecendo, mas ele sempre tá ali em manutenção, né? Ele tá sempre cuidando e a gente percebe esse cuidado de Deus diário, assim. E a gente também tá percebendo esse cuidado de Deus hoje aqui, porque se você aí tá prestando atenção e tá conseguindo ver a gente hoje, a gente tem vários equipamentos, tanto aqui essas cadeiras, quanto aqueles equipamentos todos que estão ali atrás, que chegaram para nós a partir de uma emenda que foi conseguida pela deputada Bruna Rodrigues. E isso pra gente é um privilégio, é uma forma da gente agradecer também, sabe, a Deus que tem enviado os recursos para que a obra seja feita e que ela seja feita de maneira excelente, sabe, que a gente possa olhar para o nosso trabalho e olhar para os nossos atendidos e falar, sim, eles são dignos do melhor que a gente pode dar para eles, porque são filhos de Deus e por isso eles têm dignidade neles.
E a gente só pode agradecer, assim, não só a Bruna Rodrigues também, mas ao Banrisul, que tem sido um patrocinador excelente, assim, também para que o Limonada possa acontecer. Então, tudo isso é muito especial da gente ver, assim, desse cuidado de Deus mesmo, nos detalhes, sabe? E é muito bonito ver em 2 anos, eu tô há 2 anos na Rede Calabria, né? E perceber essas coisas acontecendo em pequenos detalhes do dia a dia, assim, num abraço de uma criança, no sorriso de um colaborador. Tudo isso faz muita diferença, né? E esse espírito fraterno que a gente tem aqui na rede, eu acho muito legal, assim, o fato da gente conseguir não olhar só para para os beneficiários, mas a gente olhar para os educadores, para os colaboradores, os setores de apoio. Tudo isso eu acho muito importante, porque a gente olha para o ser humano como um todo, não só a criança ou o adolescente ou o idoso que está sendo atendido, mas também a gente olha para quem está cuidando dessas pessoas, né? E aí as formações são um ponto muito bacana assim que a gente faz, e a gente para o que a gente está fazendo para essas formações, e vocês se preparam tanto para levar coisas tão bacanas pra gente. Traz pra gente um pouquinho de como que é esse preparo, como que vocês pensam as formações, e como que isso como vocês conseguem ver isso reverberando ali na atitude dos educadores e da colaboração como um todo? Perfeito, perfeito. Só aproveitar antes de fazer um gancho, isso que tu trouxe antes da reflexão, assim, vale dizer que a providência, né, nunca é algo mágico, né? Uhum. A providência é Deus que se mostra através das pessoas, né? Então, Deus que se faz presente como generosidade no coração das pessoas, né? Então, acho que a providência vai acontecendo por aí. E das formações, então, né, para mim, assim, eu agradeço também a Deus por poder estar trabalhando nessa missão, porque eu gosto muito de fazer isso, né? Uhum. A gente sempre faz muitas coisas diferentes. Na formação, a gente tem sempre como princípio buscar desenvolver nos colaboradores uma visão de formação integral, né? Então a gente sempre busca conteúdos e temas que falem sobre o autoconhecimento, né? Então olhar para mim, para o eu, né? Formações e temas que tragam a dimensão do interpessoal, então a relação com os outros, né? Temáticas que tragam também um olhar para o mundo, então eu e o mundo, eu e a sociedade, né? Temáticas voltadas à dimensão da mística, da espiritualidade mesmo, né? Então eu e o sagrado, né? E temas que também possam trazer esse olhar e cuidado para a dimensão maior da natureza, do cosmos, né? Então a gente traz esses 5 elementos, né? Como a gente tem uma ideia de estrela, né? Esses 5 pontos que trazem um olhar de formação integral. E tudo isso sempre vinculado e inspirado pelo carisma calabriano, né? E o Padre Calabria, ele nunca ele nunca estudou, né, educação academicamente, Sim. mas ele, né, pelas suas experiências de vida, né, pela sabedoria e também pela graça de Deus, ele aprendeu tanta coisa e nos deixou tantos ensinamentos bonitos, né, que tem coisas inspiradoras que a gente cada vez vai descobrindo e redescobrindo. Então é muito bonito, a gente sempre consegue vincular, né, as temáticas de formação aos temas do carisma calabriano, né, aos conteúdos do carisma calabriano. E para nós é uma alegria também poder preparar, porque a gente sempre já pensa como é que vai estar acontecendo o encontro, né? Será que o pessoal vai estar gostando, né? Se vai ser divertido, essa dinâmica vai ser boa, né? E ao mesmo tempo, momentos de reflexão. Não, isso vai fazer pensar, né? Esse elemento vai ser bom. Nas escolas infantis, né? As meninas brincam com a gente que quando a gente vai fazer formação, chegou o pessoal que vai fazer a gente chorar. Porque a gente traz algumas reflexões, né? E eu gosto que a Kellen, nossa colega também da pastoral, ela diz assim, não, o choro já está dentro de vocês, a gente só vem aqui trazer uma reflexão, né? Ela brinca com a gente. Então, acho que é esse movimento da gente também provocar a reflexão mais profunda, porque acho que a transformação precisa passar por aí também, né? E ao mesmo tempo provocar a descontração, a integração, a alegria, né, o bom humor, o brincar juntos, né, o quanto a gente esquece depois de adultos, né, que a gente também precisa descontrair e brincar juntos, né. Eu gosto muito daquela reflexão do Rubem Alves, que quando a gente nasce a gente ganha uma caixa de brinquedos e uma de ferramentas, né. Aí a gente usa de brinquedos na infância e depois na vida adulta usa só de ferramentas, a gente esquece de brincadeira, né, de brincar, e que é importante o quanto isso também nos fortalece, nos traz o bom humor para a vida, né? Então,
um pouco da formação é nesse sentido, né? E para nós é uma alegria poder estar colaborando nesse sentido, assim, com os colegas, né? A gente vai percebendo um pouco o retorno no dia a dia nas partilhas, né? Muito informalmente. A gente tem alguns instrumentos formais, né, de avaliação que a gente faz, que a gente agradece sempre o retorno do pessoal, né? Então, para nós é uma forma de poder qualificar sempre mais. Mas acho que o maior retorno é a gente ver, perceber quando as equipes estão conseguindo se integrar bem, né? Estão seguindo na reflexão, estão aproveitando e realizando bem o trabalho, a missão, né? E a gente algumas vezes tem retornos bem positivos de algumas situações algumas relações que às vezes não tão boas e acontece porque somos todos seres humanos, né? Mas o quanto a gente pode colaborar então também através da reflexão, né? Das formações, para nós é uma alegria poder estar ajudando. Que legal. E tem alguma parte da história da vida de São João Calabria que te marca mais, assim? Tem algum ponto da história dele que mexe mais com você, Gustavo? Aí agora você como pessoa, né? E é claro que isso reverbera no teu meio de trabalho, na sua vida como um todo. Mas tem algum ponto, algum marco da história de São João Calabria que mexe mais contigo? Pergunta difícil, hein? De fato que tem muitos acontecimentos da vida do Calabria que me chamam a atenção, assim, sempre, né? Mas eu acho que, sobretudo, por mais que possa parecer clichê, é o fato da coragem dele em acolher o ciganinho, né? Aquela criança que ele encontrou, né, abandonada ali na porta da casa dele. Eu partilho sempre quando eu faço também um encontro de acolhida com os colaboradores, de que isso não está escrito lá nas biografias, né? Mas eu imagino que quando o Calabria olhou a criança bem perto da porta da casa dele, né? E talvez pensou assim, como se fosse Deus dizendo: ó, Calabria, tá aqui pertinho da tua porta agora, e aí o que tu vai fazer? Né? Então, essa coragem, porque é uma atitude de coragem, né? Ele podia ter ajudado, assim, dado alguma comida, enfim, vamos ver se a gente consegue algum lugar para você agora, né? Mas amanhã eu venho e te ajudo de novo, né? Não, ele tirou talvez o conforto que ele teria, né? Um pouco do conforto que ele teria, então ofereceu a própria cama dele, dividiu a comida que ele teria, ele e a mãe, né? Então, é essa coragem, né? Porque para fazer o bem precisa coragem, né? E muitas vezes é deixar um pouco do nosso conforto, né? Então, é o sacrifício, o sacro ofício, né? Um ofício sagrado. Então, para fazer o bem precisa coragem, e acho que é uma coisa que me desafia sempre, né? Porque eu sempre desejo seguir esse caminho também, aquilo que o Calabria nos inspirou, né? Mas no dia a dia a gente sabe que é difícil, porque né, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele está presente, né, enquanto seres humanos. Então acho que é esse fato, essa coragem dele no acolhimento dessa primeira criança. E para você, assim, como é que é esse desafio também de estar coordenando não só uma equipe de pastoral que funciona em Porto Alegre, mas também tem em outras cidades onde a pastoral está atuando, né? E aí a rede tem crescido, a rede tem alcançado lugares talvez aonde ninguém quer ir, né? Mas como é que é esse desafio para você de conseguir coordenar essa equipe em vários lugares e tendo formações, às vezes até concomitantes, em lugares diferentes? Como que é para ti, assim, esse desafio? Perfeito. É mesmo um desafio, né? Poder estar acompanhando, assim, nesse nível maior. Mas é uma alegria, porque a gente tem a equipe, né, um pessoal muito gente boa, assim, muito comprometidos também, né? Aqui em Porto Alegre tem o Ricardo, o Ivan, a Kellen e a Carol, né? E lá em Encantado o Paulo, e em Farroupilha a Marisa. Então é um pessoal muito comprometido, assim, né? Muito gente boa. Muitos também são né, religiosos ou passaram pela formação, então também é um pessoal que tem esse engajamento, esse compromisso. E é um desafio no sentido de poder estar tendo cuidado para que também tudo aconteça em sintonia, né? O pessoal brinca muito que eu uso essa palavra sintonia, mas acho que é o desejo, né? Então essa comunhão de que tudo possa estar também ligado com essa dimensão do carisma calabriano, né? E que a gente possa ter esse mesmo caminho conjunto, assim, né? A gente tem temáticas que elas são gerais para todos, então a gente faz um planejamento conjunto, né? A gente tem essa ideia mais de unidade, e ao mesmo tempo cada realidade vai ter a sua atuação, porque são grupos diferentes, né, são espaços diferentes, projetos diferentes, né, tem horários diferentes, então a gente busca acompanhar da melhor forma possível. Agora também ultimamente de um jeito novo, né, de um jeito que seja atrativo e que possa ser correspondente com os tempos atuais, né? Sim.
E trazendo justamente essa questão dos tempos atuais agora, assim, a gente está numa feira de tecnologia, de inovação, com muitos jovens que participam aí da rede em vários cursos, projetos, o trabalho educativo, educação integral, tudo isso assim, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de jovens, de crianças que têm as suas histórias, têm os seus contextos familiares e tudo isso, cada um de nós traz uma carga, né? A gente traz uma mochilinha com aquilo que a gente vem carregando e absorvendo ao longo da vida. Algumas coisas a gente tira, outras a gente coloca. E aí, fala pra gente assim um pouquinho sobre como que vocês veem essa relação do que Padre Calabria ele traz para a juventude. O que ele traz em específico para os jovens, para as crianças, para os seus contextos, para suas vidas e jornadas aí que são tão diferentes uma das outras, tão diversas, e que bom que existe a diversidade, né? A beleza da diversidade, mas ao mesmo tempo ela vem carregada também, não a diversidade, mas cada uma das pessoas vem carregada com a sua história, com a sua jornada. Como é que Padre São João Calabria então vê a juventude, vê a infância e como que ele pode ajudar a gente a ajudar essas crianças e esses jovens a mudar a sua realidade ou olhar para si de uma forma diferente? Perfeito. No tempo do Calabria, a gente tem alguns escritos, né, também que trazem isso, o quanto ele se preocupava com a juventude, né? E nos escritos, nas cartas, tem vários pontos. Ele falava da dimensão da família, né, e da juventude em específico, né, juventude abandonada. Ele cita muitas vezes esse termo, né, os meninos abandonados, a juventude abandonada. E ele fala o quanto que esse público estava exposto, né, lá na sua época, às diferentes problemáticas do seu tempo, né? Então, a dificuldade de condições financeiras, de acesso a uma educação de qualidade, né? Até ele falava, enfim, a depravação moral, né? Mesmo termo também do seu tempo, assim, né? Então, as dificuldades que a rua, que os contextos podem trazer para que infelizmente não gerar uma formação boa, né? Então, o Calabria se preocupava muito com isso, tanto que logo que depois ele começou a acolher os primeiros meninos, né? Foi surgindo as primeiras casas, ele disse, a gente precisa ter espaços de formação, né, para essa gurizada. Então logo se começou a criar cursos, né, para os meninos, para que eles pudessem aprender para ter de fato uma profissão, né, e se tornarem, se sentirem dignos da própria vida, assim, né, poder reconhecer que eles sim eram capazes, né, que eles tinham condições, que eles eram filhos de Deus, amados. Então o Calabria se preocupava, né, de fato com a vida em plenitude. Eu acho que isso é muito bonito, né? Não só numa dimensão, a gente fala muito isso, espiritual, que às vezes a gente separa, né, o espiritual e o material, mas está tudo muito junto, né? Então não era só a dimensão da fé, da espiritualidade, mas era da vida concreta. Então formação também para a vida. O Padre Calabria tinha uma expressão, né, formar bons pais, né, pais cristãos, né, bons trabalhadores, né? Então essa expressão que cada um pudesse ter uma fé, né, ter valores para a sua vida, ter sentido para a sua vida e ter uma profissão pela qual pudesse também, né, se sustentar e se desenvolver. Também, uns poucos dias eu recordei um trecho que o Calabria traz, né, ele diz, nas cartas aos religiosos, que ele ficou um tempo rezando, né, pedindo a Deus o que eu preciso, o que a gente precisa para os nossos meninos, né? Ele ficou rezando, o que eu preciso, e aí ele escreve assim: confesso que escutei no coração bondade, né? Então o Padre Calabria disse, bom, sobretudo a gente precisa bondade, né, para essas crianças, esses jovens que estão nessas situações de dificuldade, de vulnerabilidade. Em primeiro lugar é bondade, saber que são nossos irmãos, nossas irmãs, e que a gente tem que olhar para eles de fato como irmão e irmã, né? Então acolher com bondade, com amor e oferecer aquilo que eles precisam para se desenvolver em plenitude. E aí é formação, é educação, é cuidado de saúde, né? Enfim, acho que é um pouco por aí. Que bacana. É isso aí. E hoje a gente está iniciando um quadro novo aqui no nosso Papo Calabria, que o próprio Padre Calabria falava muito sobre as pérolas da obra, né? Que são os nossos educandos, os nossos jovens, aqueles que a gente atende. E a pérola tem esse sentido de ser algo precioso, de ser algo raro.
E hoje a gente está iniciando o quadro, então, que é a obra de Pérola. Então a gente queria que você trouxesse pra gente uma obra que pra você é preciosa, que pra você é algo que te acompanha e que tem um valor muito grande pra você e que pode também servir de inspiração para quem está ouvindo a gente. E aí essa obra pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, um documentário. O que você pode indicar para quem está ouvindo a gente aí, para quem está assistindo a gente também, uma obra de Pérola? Que bacana, muito bom. Nas séries eu estou começando a me aventurar, ainda não assisti muita coisa, mas eu lembrei de um livro, dois ou três na verdade, mas acho que o mais talvez vinculado também àquilo que a gente vem conversando. Se eu não me engano, o título é Vidas Invisíveis, da Eliane Brum, que é jornalista, é o nosso Luiz, colega aí também, né? Eliane Brum. E ela traz várias crônicas sobre pessoas desconhecidas, assim, pessoas que talvez fossem invisíveis, e ela traz, né, para que elas se tornem invisíveis, e são pessoas em vulnerabilidade, pessoas que o Padre Calabria, né, com certeza acolheria. Então, quando eu recebi de presente do ano passado esse livro, e aí eu me encontrei também esses dias no dia do aniversário com esse amigo que me deu de presente, e acabei lembrando quando fez a pergunta, né? Então, acho que é Vidas Invisíveis, acho que é algo por aí. E ela traz o primeiro já capítulo, ela traz a história de um rapaz, né? O nome é Israel, né? Que ele tem alguma deficiência, algo nesse sentido, e são todas histórias aqui do Rio Grande do Sul. Ah, que legal! Bem bacana. E aí, que ele era, enfim, sofria chacota na comunidade e tudo, né? Tinha uma questão de deficiência mental. E aí, uma professora da escola, né, viu o que ele estava passando e olhou para ele com carinho, né? E aí o título é Um Olhar que Transforma, é algo assim. Uau. Olhou com carinho e ela convidou ele para começar a ajudar em algo na escola. E aí as crianças começaram a interagir com ele, e aí ele foi sentindo que ele era capaz, as crianças aprendendo a acolher do jeito dele, e aí a vida dele foi transformada e a vida da turma inteira foi transformada, né? Que legal. Então, eu acho que é uma grande pérola, né? E também, como o Calabria dizia, né, na pedagogia calabriana, o nosso primeiro passo é ver, né, saber enxergar esse ser humano. Então, um olhar afetuoso, um olhar carinhoso é um olhar que transforma, assim. Nossa, que legal. Me deu muita vontade de conhecer esse livro aí, de ler. Vale a pena. Que legal. E aí, pra gente encerrar, a gente pede aí, então, pra você dizer algumas palavras pra gente. Pra quem tá ouvindo, algo que possa inspirar, que possa motivar o pessoal a seguir a caminhada, a seguir a jornada. Quais são aí as palavras que você pode trazer? Perfeito. Eu acho que eu encerro também, né, com uma frase do nosso querido Padre Calabria, que ela é muito conhecida, mas acho que ela é uma potência para nós, né? Ele dizia: sejamos faróis acesos na noite escura do mundo, né? Sejamos faróis acesos na noite escura do mundo. O mundo está muitas vezes escuro, né? Com tantas coisas, né? Inclusive a realidade da guerra que a gente está passando, né? Em alguns países, enfim, fome, desemprego, todas as dificuldades que a gente tem. Tem escuridões, mas a gente pode ser um farol aceso. E tem muitos faróis acesos por aí, então a gente também tem que agradecer, se fortalecer juntos, né? Acho que nessa dimensão de comunhão, porque tem muita coisa boa acontecendo. Eu sempre lembro de uma frase, alguém que falou, não lembro a pessoa agora, assim, que tem muita gente boa no mundo, às vezes elas só estão espalhadas, né? Mas então a gente precisa se unir, né? Então, para poder fazer que essa chama do farol possa estar mais acesa, né, e luminosa. Então a gente pode ser um farol aceso na noite escura do mundo. Ai, que bacana, Gustavo. Poxa, a gente queria agradecer muito a sua participação, muito mesmo. Agradecer mais uma vez aí também a Bruna Rodrigues, o Banrisul. Gustavo, que presente ter você aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouquinho sobre a sua história, sobre quem você é, sobre quem um pouquinho, né, de quem Padre Calabria foi, e essa inspiração, essa motivação pra gente continuar, pra gente seguir. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por tudo, pelo teu trabalho, pela tua pessoa, por quem você é. Isso inspira muita gente também e a gente queria te agradecer mais uma vez, tá bom? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos, que tenhamos um ótimo dia. Amém. Sejamos faróis acesos aí na noite escura do mundo. Obrigado, pessoal.